O que acontece com o Bitcoin se a internet do mundo inteiro for desligada? Os céticos adoram argumentar que o Bitcoin depende da internet e se um dia houver uma catástrofe ou se os governos se juntarem numa tirania planetária e resolverem desligar a internet do mundo, ferrou geral para o Bitcoin. Seria o fim, né? Bom, mas se a internet for cortada no mundo inteiro, o Bitcoin não vai ser a maior dor de cabeça que nós, como civilização, vamos ter, né? Muitos empregos acabariam porque hoje boa parte das pessoas trabalha em empresas que são online e o nosso sistema de informação colapsaria. Em resumo, a gente voltaria para um estilo de vida nos 80, né? Ouvindo radinho a pilha e passando fax. Ao contrário do que muitos pensam, no mundo sem internet, o Bitcoin não seria inviabilizado. Hoje existem muitas formas de propagar uma transação Bitcoin de forma offline. E nesse vídeo eu vou te mostrar como Bitcoiners estão usando o rádio para manter a rede viva, mesmo se os alienígenas resolverem desligar a nossa internet. Para quem não me conhece, eu sou a Cacá, cofundadora da Área Bitcoin, a maior escola de Bitcoin do mundo. E se você curte o Bitcoin e quer estar sempre por dentro das novidades, notícias, análises, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo por aqui. E bora pro vídeo! As ondas de rádio são um tipo de radiação eletromagnética que possuem comprimentos de onda mais longos que a luz infravermelha. A história do Bitcoin e do rádio são muito parecidas. Ambos são tecnologias que foram desenvolvidas a partir de contribuições de diversos pesquisadores até chegar na sua descoberta e formato que a gente conhece hoje. A história do rádio começa com Faraday, em 1831, descobrindo a indução magnética. Em 1887 veio Hertz, com a propagação radiofônica, criando faíscas que atravessavam o ar e carregavam mensagens. Em 1896, Marconi iniciou a emissão e recepção de sinais sem fio. Em 1897, Oliver Lodge inventou o circuito elétrico sintonizado, que possibilitou daí a mudança de frequência desejada. Foi um efeito borboleta científico para chegar no rádio que a gente escuta hoje. Muita gente pode até achar que o rádio é ultrapassado e está sendo substituído por sistemas de streaming via internet, mas o rádio está sendo usado para enviar não só ondas sonoras, mas também mensagens criptografadas que contêm transações de Bitcoin. Será que o rádio pode ressurgir aí como uma tecnologia fênix para essa nova funcionalidade? Por mais que não seja tão comum usar ondas de rádio para propagar transações, desde 2014 os Bitcoiners testam o rádio aí como um sistema alternativo à internet para propagar envio e recebimento de BTC. Seria uma forma alternativa de usar a rede, né? Especialmente em situações de censura e autoritarismo de governos. Bom, em 2019, um experimento enviou Bitcoin via rede Lightning de Toronto, no Canadá, para São Francisco, nos Estados Unidos, usando as ondas de rádio. Quem fez isso foi Rodolfo Novak, um brasileiro, fundador da CoinKite, em parceria com a desenvolvedora e colunista da Bloomberg, Elaine O. Toda a operação foi arquitetada via Twitter e muita gente comentou que o Bitcoin estava tornando o rádio amador hypado novamente. A ideia de enviar Bitcoin via rádio surgiu originalmente do Nick Szabo, que foi o inventor dos contratos inteligentes e do projeto tataravô do Bitcoin, o BitGold, e da própria Elaine, que fez a transação com o Rodolfo em 2019 e já tinha trocado uma ideia sobre isso com o Szabo lá em 2017, na conferência Scaling Bitcoin em São Francisco. Já naquela época, aliás, isso aconteceu 2 anos antes, né, dessa primeira transação que eles fizeram. Então, já naquela época, se cogitava o rádio como uma ferramenta que poderia ajudar o Bitcoin a criar resistência à censura e a splitting attacks, uma forma de ataque à rede, né? E aí chegaram os brasileiros nessa história. Em 2021, 5 Bitcoiners brasileiros usaram rádio amador para rebater dados na superfície da Lua e receber de volta na Terra. Uma técnica conhecida no radioamadorismo como EME, Earth Moon Earth, ou Moon Bounce. Olha que doideira, né? A galera Bitcoiner é muito massa por causa dessas formas não convencionais de experimentar coisas. Uma galera meio cientista, né? Eles retransmitiram em código Morse o hexadecimal de um arquivo PSBT de uma transação multisig de Bitcoin para ser assinada em outro estado do Brasil e replicada na rede para ser minerada. Foram 3 meses de preparação para realizar a transmissão, porque tinha que ser num momento muito específico chamado Lua Rosa, em que a Lua fica mais próxima da Terra. A transação saiu de Belo Horizonte para Macacos, ambas em Minas Gerais. Lá a transação recebeu a primeira assinatura e foi ouvida pelo radioamador em Campinas, em São Paulo. Recebido o arquivo de áudio, foi possível codificar novamente o Morse para hexadecimal, em seguida do hexa para binário novamente
e processar o arquivo PSBT na carteira Electrum, fechando a última assinatura pendente. No fim das contas, os bitcoiners brasileiros levaram o Bitcoin para a Lua antes mesmo do Elon Musk. Aliás, o Elon Musk nem quer saber de Bitcoin mais, quer saber da Dogecoin dele. Todas essas ideias são muito massa, mas existem algumas barreiras que são inerentes do rádio e não do Bitcoin. Por mais que o rádio pareça ser uma alternativa à internet, há vários entraves que a gente precisa considerar. O sistema de rádio ele é totalmente regulado. Há um licenciamento e restrições para que qualquer pessoa use uma frequência de rádio. Tem até um órgão internacional chamado União Internacional de Telecomunicações, que define as regras de uso das ondas de rádio, ou seja, são sinais que podem ser captados e reguladores podem ir atrás de quem emitiu. Nos Estados Unidos, por exemplo, a FCC declarou que é ilegal propagar criptografia através de rádio amador. Por que será que eles fizeram isso, né? Só que veja bem, não tem como impedir que uma pessoa envie sinais de rádio, assim como não tem como impedir que uma pessoa propague uma transação Bitcoin na rede. Bom, afinal de contas, o que tudo isso nos mostra, né? Que desenvolver outras maneiras de propagação de transações sem necessitar de internet são muito importantes, inclusive como já é feito com a rede Mesh e via satélite, que também são formas de enviar Bitcoin sem necessitar de internet. A empresa Blockstream, por exemplo, já desenvolveu um satélite, tipo uma parabólica, que você conecta ao seu node e permite transmitir transações sem utilizar a internet ou o próprio rádio. Bom, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido e acabado com o medo aí que muita gente tem de que se desligarem a internet do mundo, o Bitcoin vai acabar. Acaba nada. Seria com certeza um enorme desafio, né, para a rede, assim como para todo o restante do mundo, né? Não sei como eu viveria sem internet, gente. Mas o Bitcoin rodaria usando outros veículos de propagação. Até a próxima e opt-out.